Glória a Deus. Amém. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo e pedimos ao Senhor que continue falando conosco. Nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a Tua voz, as Tuas palavras, Senhor. Nós as consideramos como alimentos sólidos para o nosso espírito. Fala com cada um aqui, conforta, consola o coração, ilumina os olhos, ilumina a mente. Enfim, ó Deus, estamos aqui ao menos predispostos a Ti. Eis-nos aqui, ó Deus, fala conosco. Amém e amém. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, as experiências que Paulo teve com Deus, e eu acredito que todos nós aqui temos pelo menos algumas experiências com Deus. Amém, queridos? Amém. Deus, Paulo diz, impediu que eu me exaltasse. Amados, o apóstolo Paulo era um homem sábio, um homem inteligente, e que recebeu do próprio Deus a graça de Deus. O conhecimento que Paulo tinha, a visão que ele possuía, era um conhecimento extraordinário, uma visão extraordinária. Se você for ler as epístolas que há no Novo Testamento, você vai reparar que a linguagem de Paulo é outra com relação aos outros apóstolos. Vou repetir o que eu disse anteriormente. Paulo era um homem que tinha visão, um homem sábio, um homem inteligente, e ele sabia disso. Ele sabia do conhecimento que possuía. Então ele diz aqui, olha, com todas as letras, ele diz: Deus me impediu que eu me exaltasse. Deus fez com que Paulo carregasse consigo, na sua carne, um espinho, como ele diz aqui. Leia comigo. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne. Aí ele diz: um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Paulo, um homem inteligente, sábio, um homem de visão, com a mente aberta, recebeu palavras inefáveis do próprio Cristo, quando ele mesmo diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo foi levado ao terceiro céu, e recebeu palavras maravilhosas do Senhor. E ele, que já era um homem inteligente, passou a ser mais ainda. Mas Deus colocou nele um espinho na carne. Quando ele diz aqui mensageiro de Satanás, isso significa dizer que Deus permitiu com que ele carregasse um espinho na sua própria carne. A mão de Deus estava sobre Paulo? Sim.
Mas por que Deus permitiu com que Paulo carregasse um espinho na carne? Para que a soberba não crescesse dentro dele, para que o orgulho não tomasse o coração de Paulo. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, não consegue agradar a Deus. O orgulhoso, o soberbo, pensa, acha que é o tal, que é o rei da cocada preta, branca, rosa, roxa, amarela e azul. Quando na verdade os soberbos e os orgulhosos não conseguem agradar o Senhor. A Bíblia diz que Deus abate aqueles que são soberbos, aqueles que são orgulhosos. Paulo era um homem escolhido por Deus. Escolhido para quê? Para pregar a graça. Escolhido para quê? Para levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Então o Senhor decidiu colocar nele um espinho na carne, para que toda vez que ele olhasse para aquele espinho, ele pudesse lembrar e perceber que acima dele havia um Deus no controle de tudo e todas as coisas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas que espinho na carne era esse que Paulo carregava consigo? A Bíblia aqui não relata claramente, mas segundo estudos, Paulo tinha um problema nas vistas, ele tinha um problema nos olhos. Na maioria das vezes, quem escreve a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, foi Lucas, que era médico e que cuidava de Paulo. Quando Paulo escreve uma, duas ou três cartas, ele escreve até com letras grandes. Ele tinha dificuldade de enxergar. Esse era o espinho na carne que Paulo carregava. Esse era o espinho na carne de Paulo, que lhe trazia incômodo. Eu tenho a certeza que, se não todos, a maioria de nós já provamos uma farpa no nosso dedo, na nossa mão. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de uma farpa entrar no teu dedo, na tua mão. A farpa é uma coisa bem pequenininha, mas quando ela entra, incomoda, dói. Quando a farpa entra na nossa carne, a gente quer logo tirar aquela farpa que traz incômodo. A gente procura uma pinça, ou então algo que você possa retirar e você não se incomoda. Se retirando aquela farpa vai doer, porque você entende o seguinte: pode até doer pra caramba quando eu tirar a farpa, mas só vai ser aquela dor e vai acabar. A gente fica livre para se ver da farpa, do espinho. Se você deixa uma farpa no teu dedo, na tua mão, na tua pele, vai continuar incomodando, e o que vai acontecer? Aquele lugar ali vai inflamar e vai trazer complicação. E aí você trata de você mesmo arrancar aquela farpa. Quando uma farpa entra
na carne de uma pessoa, repare, não há nem a necessidade, na maioria das vezes, de você procurar um médico. Você mesmo resolve. É verdade ou não é? Você mesmo resolve, se arranca ali, como eu já disse, com uma pinça, com uma agulha, enfim, você dá o seu jeito e tira a farpa. E Paulo carrega um espinho na sua carne. Esse espinho era um problema nos olhos que ele tinha, ele não enxergava direito. Isso trazia um incômodo muito grande para ele. Eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é o ser humano perder a visão. Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é o ser humano ser tomado da cegueira ou pela cegueira. Quando você está num quarto escuro e você levanta na madrugada para ir no banheiro ou beber água, não é uma dificuldade? O quarto está escurinho e você levanta com todo cuidado, e a primeira coisa que você faz é procurar um interruptor para acender a luz. Viver na escuridão não é fácil, e isso trazia incômodo para Paulo. E o que Paulo decidiu fazer? Ele decidiu orar, ele decidiu clamar a Deus para arrancar dele esse espinho. Leia comigo o versículo de número 8. Em 3 ocasiões diferentes, Paulo diz: implorei ao Senhor que o tirasse de mim. Por 3 vezes Paulo ora a Deus, e ele faz uma oração curta, ele não faz uma oração longa, uma oração extensa. Paulo ora a Deus dizendo: Senhor, arranca esse espinho da minha carne. Na primeira vez que ele ora, que ele clama, que ele implora, que ele suplica, ele não obtém a resposta. Então ele clama pela segunda vez, porque ele tinha esperança de que Deus arrancaria aquele espinho da carne dele. Amém. Glória a Deus. Jesus curou cegos, fez cegos enxergar. Jesus fez paralíticos andar. Jesus ressuscitou mortos. Amém. Então Paulo pensava: eu não estou cego completamente, estou com um problema aqui de visão. Então eu vou pedir, vou suplicar, vou implorar, e eu tenho a certeza que Jesus vai restaurar minhas vistas, os meus olhos da carne. E ele clama pela segunda vez, naquela esperança de que a vista ia clarear. E mais uma vez ele suplica a Deus, dizendo: Senhor, arranca da minha carne esse espinho, clareia, Senhor, as minhas vistas, restaura, Senhor, a minha visão, em nome de Jesus. E nada. Ele clamou uma, clamou duas, mas perseverou e voltou a clamar ao Senhor pela terceira vez. A mesma oração, o mesmo clamor, a mesma súplica: Senhor, arranca de mim esse espinho da minha carne. Amém. Arranca, Jesus, esse espinho da minha carne. Arranca esse
eu lhe peço, eu lhe suplico, eu imploro, tira esse espinho de mim. Amém. Glória a Deus. Todos nós aqui carregamos um espinho na carne. O espinho que a pessoa talvez possa carregar é uma doença. O espinho que talvez alguém carregue é uma perseguição, é uma implicância. De repente o espinho é um problema na família. De repente o espinho é um problema financeiro. Que a pessoa sente aquele desejo de prosperar desesperadamente, mas ela não consegue. Ela quer porque quer prosperar de maneira extraordinária, mas o negócio está travado. E na maioria das vezes, nós achamos que é o diabo que está fazendo. Não foi o diabo que fez aqui na vida de Paulo, foi Deus. Ele mesmo diz: Deus me impediu. Ele diz com todas as letras. Ele diz: Deus impediu com que eu me exaltasse. E aí ele permitiu que o mensageiro de Satanás colocasse em mim um espinho na carne. Se lembra da história de Jó? O diabo agiu na vida de Jó, mas ele agiu com a permissão de quem? De Deus. Mas a história de Jó é outra, totalmente diferente dessa. E eu citei isso só para ilustrar a mensagem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Leia comigo o versículo de número 9. Depois que Paulo suplica, depois que Paulo ora, clama, implora a Deus para que tirasse dele esse espinho da sua própria carne. Versículo 9, Paulo diz: e cada vez ele disse: a minha graça é tudo que você precisa. Em outras traduções, Deus responde para Paulo dizendo: a minha graça te basta. É o que o Senhor fala conosco nesta hora, que a graça dele nos basta. Amém. Qual é o teu espinho? Qual é o espinho que está na tua carne? De repente você tem orado, tem clamado já durante tempo, meses, dias, semanas, quem sabe há anos você tem clamado, há anos você tem invocado o nome do Senhor e nada acontece. Nada acontece. E aí você pede, você implora, você suplica, dizendo: Senhor, eu quero, faça isso, faça aquilo outro. Senhor, eu te suplico, eu te imploro. Jesus, eu estou precisando. Senhor, é de necessidade minha. Senhor, abre essa porta. E Deus fala: a minha graça te basta. Amém. A minha graça é tudo que você precisa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Amém. Receba. Imagine nós com um espinho na carne, sem a graça. Como seria? Nós com um espinho na carne, sem Jesus. Porque eu costumo dizer que Jesus é a verdadeira graça.
Graça significa o quê? Favor imerecido. Amém. E Jesus fez um favor para a gente, o qual a gente não merecia. Ninguém aqui merecia. O favor que Ele nos fez foi ir na cruz, cravar a sua carne naquela cruz e derramar o seu sangue naquela cruz por cada um de nós. Merecíamos? Não. E por que não? Aos olhos naturais não merecíamos, porque somos pecadores de carteirinha. É verdade ou não é? É. Mas Ele nos prestou esse grande favor, Glória a Deus. para que hoje cada um aqui tivesse salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Receba essa palavra. Amém, queridos? Amém. A graça de Deus nos basta. Glória a Deus. Maravilha. A graça de Deus é tudo que a gente precisa. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. Amém. A minha graça, tudo que você precisa. Paulo, não vou arrancar esse espinho não. Paulo não se revoltou com Deus. Paulo não questionou a Deus. Paulo não reclamou. Paulo não murmurou. Paulo não alterou a sua voz. Não gritou com Deus dizendo: o Senhor tem que fazer. Não. Ele simplesmente recebeu. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Ele simplesmente recebeu. Glória a Deus. Recebeu o que Deus falara ao seu coração. A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Paulo, não vou tirar esse espinho da tua carne. Há pessoas que pensam que Deus tem que prosperar. Há pessoas que pensam que Deus tem que curar. Há pessoas que pensam que Deus tem que fazer. Há pessoas que pensam que Deus tem que realizar os desejos do seu coração. Como se Deus fosse um empregadinho nosso. Como se Deus fosse um garçom que a gente chama com um simples estalar de dedos. Não. Deus não é nosso empregadinho. Jesus não é o nosso garçomzinho. Ele é Deus. Glória a Deus. Se Ele fizer, Amém. Ele é Deus. Glória a Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Glória a Deus. Se a doença vier, como diz a canção, Ele é Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. E Ele deixa de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É importante que a igreja entenda acerca da soberania de Deus. Amém. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Todos aqui conhecem a história de Lázaro, que está lá em João 11. Marta e Maria mandaram um recado para Jesus: olha, o seu amigo Lázaro, que o Senhor ama, está doente. A doença dele está se agravando. Jesus, ele vai morrer. Vem aqui em casa procurar meu irmão. Jesus foi? Jesus foi, queridos? Não, Jesus não foi. Jesus ainda ficou alguns dias onde ele estava. Ele não foi. Aí o que aconteceu? Lázaro morreu.
Morreu ou não morreu? Morreu. Depois que Lázaro morre, Jesus vai a Betânia. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, saiu de casa desesperada, foi ao encontro dele, e a primeira coisa que ela disse para ele: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, quando o Senhor ouviu o recado, se o Senhor viesse, meu irmão não teria morrido. E é verdade. Se Jesus fosse, Lázaro não teria morrido. A doença ia cair por terra e Lázaro ia ser curado. Amém, queridos? Amém. Mas Deus queria realizar algo maior. Lázaro morre, e o plano de Deus era que Jesus o ressuscitasse. Amém. Se Jesus fosse lá e curasse a Lázaro, aquela altura do campeonato ia ser algo normal para todos que estavam ali em Betânia, porque a fama de Jesus corria solta e todo mundo já sabia que ele curava cego, paralítico. Todo mundo sabia que Jesus fazia com que a doença caísse por terra. Não ia ser novidade para muita gente. As pessoas ali iam encarar aquilo ali como uma coisa normal. Mas aí Jesus pede para ir ao túmulo onde Lázaro havia sido sepultado, e ele pede para remover a pedra, e Marta ainda tenta impedir com que Jesus removesse a pedra. Ela chega a dizer: mestre, deve estar cheirando mal, ele está 4 dias aí nesse sepulcro. E Jesus vira para ela e diz: eu não disse para você que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Remove a pedra. Lázaro, vem para fora. Amém. E aquele que estava morto ressuscitou. Oh, glória. E aí todos ali, pelo menos a maioria, se converteram. Amém. Os judeus que ali estavam se converteram a Cristo. Glória a Deus. Deixaram a religião de lado e passaram a seguir Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. O plano era esse. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele recebeu o recado, ele não foi. Ele não foi. Não, ele não foi. Nos dias de hoje, se alguém disser assim para mim: pastor, vai fazer uma visita lá em casa? Vai fazer uma oração lá em casa? E eu disser não, pelo amor de Deus, vão logo arrumar uma cruz para me crucificar. E vão falar mal de mim, dizendo: pediu o pastor para fazer uma oração lá em casa e ele não foi. E vão me criticar por isso. As pessoas não entendem que Deus está no controle de tudo. As pessoas não compreendem isso. Deus está no controle. Ele sabe perfeitamente o que faz. Ele achou por bem não arrancar o espinho que havia em Paulo, porque se ele fizesse isso, Paulo ia andar com o peito estufado, parecendo um peito de pombo. Paulo deixaria a humildade de lado e se tornaria um homem arrogante. Diga comigo: Deus sabe o que faz. Mais uma vez, Deus sabe o que faz. Deus sabe perfeitamente o que faz. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus falou: Paulo, continua com esse espinho.
você não vai morrer por causa desse espinho. E realmente ele não morreu por causa do espinho. A minha graça é tudo que você precisa. Com a minha graça, Paulo, você vai superar cada dia esse espinho na tua carne. Então fica aí com esse espinhozinho. Você conhece a história de Mefibosete? Era aleijado dos 2 pés desde criancinha, neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas e Saul morrem. A mulher que tomava conta de Mefibosete quando ele era criancinha, fugindo da guerra, para não serem mortos, abraça aquela criança, sai correndo, tropeça, cai por cima dele, e Mefibosete se torna aleijado dos 2 pés. Foi para um lugar chamado Lodebar, onde ele passou a sua infância, onde ele cresceu, constituiu família, mas ele vivia uma vida constrangedora, miserável. Ele vivia uma vida desgraçada, assim eu posso dizer. Até que Deus fala ao coração de Davi, e Davi sente a necessidade de saber se tem alguém da família de Saul ainda vivo, porque Davi havia feito uma promessa a Jonatas, seu amigo, de que ele ajudaria alguém da família dele, principalmente o seu filho, caso acontecesse alguma coisa. E aí chega aos ouvidos de Davi que havia um homem chamado Mefibosete, que estava em Lodebar, vivendo uma situação miserável, de constrangimento, intensa pobreza, que era neto de Saul. E Davi diz: então vamos trazer ele aqui. E levaram Mefibosete à presença de Davi. E Davi diz para ele: olha, a partir de hoje, tudo que era do teu avô, eu devolvo para você. A partir de hoje, apesar de toda a riqueza que agora você tem, Mefibosete, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar o café da manhã, o lanche da tarde comigo. Em outras palavras, nas suas refeições, você vai sentar na mesa com o rei. Olha como a vida de Mefibosete mudou. Assim, olha. De um dia para o outro, como um estalar de dedos, como num piscar de olhos, a vida de Mefibosete muda. Muda. E muda para melhor. Amém. Ele passou a ter funcionários à sua disposição. Ele começou a comer e beber do bom e do melhor. Não vestia mais os farrapos de roupa que ele vestia. Agora ele veste uma roupa chique, da moda daquela época. Agora Mefibosete coloca os melhores perfumes, barba feita, enfim. Deus mudou a vida de Mefibosete. Mas no finalzinho desse texto, a Bíblia diz: e Mefibosete continuou aleijado dos 2 pés. Era o espinho que ele carregava. Mas Deus preferiu deixar ele aleijadinho. Mefibosete, eu não vou te curar não, porque senão tu vai sair da graça. Mefibosete, eu não vou, eu posso. Deus pode ou não pode? Pode. Deus pode tudo. Mefibosete, eu até posso. Se eu quiser, eu mudo a tua situação. Você deixa de ser aleijado. Só que Mefibosete, eu não quero. Eu não vou te curar não. Você vai continuar.
agora você tem ouro, tem prata, tem empregado, senta na mesa com o rei, mas Mefibosete, você vai continuar aleijadinho, tá certo? Para você não se tornar uma pessoa arrogante, para você não se tornar uma pessoa soberba, para você não achar que é o tal, o Todo-Poderoso, mesmo porque o Todo-Poderoso é Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, dá um aplauso bem forte para eles, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Deus podia curar Mefibosete. Deus podia curar Lázaro. Mas ele falou: não vou, não quero. A gente tem que aprender que Deus é assim. Amém. Amém, queridos? Ou você pensa que Deus sempre vai dizer sim para a gente? Ele diz não também. Não, minha filha, meu filho, a minha graça te basta. É tudo que você precisa. Glória a Deus. Tudo que você precisa. Ah, mas eu quero prosperar. Não vou te prosperar. Tem muita gente que vai pensar que eu estou pregando heresia, mas não é. É a mais pura das realidades. Amém. Meu filho, não vou te prosperar não, porque senão você vai sair do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Meu filho, minha filha, não vou prosperar você não, porque eu te conheço. Eu pergunto para vocês: tem alguém que nos conhece melhor do que Deus? Não vou te prosperar não. Eu te conheço, eu sei que, ainda que você diga que não, mas lá na frente você pode humilhar alguém. Não vou te prosperar não. A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Continua de mãos dadas com a humildade. A minha graça te basta. Amém. Ah, mas eu sinto uma dor no joelho, e eu já passei o óleo ungido, eu já clamei, já fiz um voto, e essa dor não passa. A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa para superar esse momento difícil, para superar essa dor, para superar esse desejo não realizado. A minha graça é tudo que você precisa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando aqui ao versículo de número 9, e cada vez ele disse: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz, Paulo diz: agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Paulo entendeu sobre a soberania de Deus. Paulo entendeu que Deus estava no controle da vida dele. Paulo entendeu que ele não estava sozinho. Ele compreendeu perfeitamente que Deus queria mover o poder dele nele. Paulo entendeu isso. A maioria das pessoas não entendem isso. A maioria das pessoas pensam, acham que Deus tem que fazer. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ora, é claro que Ele é soberano, poderoso. Mas se Ele quiser, Ele faz. Se não quiser, Ele faz. Eu vejo muitos evangélicos aí, crentes, criticando os católicos. Os católicos, eles agem assim: um conversando com o outro, se despede,
e diz: até amanhã, se Deus quiser. Já o crente não. Até amanhã, se Deus quiser. O outro diz: se Deus quiser, não, Deus quer. Como é que você sabe que Ele quer? Como é que você sabe que Ele quer? Não, até amanhã, porque Deus quer. Amém. A gente sabe de alguma coisa? Não. Você sabe se amanhã você vai estar aqui? Não. Amém, queridos? Amém. Você não sabe de nada. Amanhã a gente pode não estar mais aqui. E aí? Então, é correto sim dizer: se Deus quiser. Se Ele quiser, porque a minha vida está na mão dEle. Não é feita a minha nem a sua vontade aqui nesse mundo, aqui nesse planeta Terra. É feita a vontade de quem? De Deus. Então, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser, sexta-feira a gente vai estar aqui. Se Deus quiser, domingo que vem a gente vai estar aqui. Aleluia. Amém? Se Deus quiser. Mas aí tem uns radicais, né? Não, Deus quer. Tem gente que até amarra, né? Está amarrado. Deus quer. Deus quer. Ó a arrogância. Ignorância. A minha graça te basta. Amém. Receba. E é maravilhoso quando Deus diz para Paulo: o meu poder se revela nos fracos. Amém. Às vezes a gente passa por certa situação que a gente diz assim: eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. A gente não sabe das nossas próprias limitações, mas Deus sabe. Eu imagino quando alguém diz assim: eu não estou aguentando mais. Deus deve olhar e dizer: aguenta. Eu sei que aguenta, porque o meu poder, a minha graça está operando em você. A minha graça é tudo que você precisa, e você vai superar esse momento difícil. O próprio apóstolo Paulo diz, se não me engano, na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, se não me engano, ele diz que não há tentação que não seja humana. Deus é fiel e não permite com que a gente seja tentado ou provado além das nossas forças. Então tudo que a gente passa está dentro dos nossos limites, está na nossa limitação. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa palavra. Aí no versículo de número 10, versículo de número 10, Paulo diz assim: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas. Aí ele diz assim: alegro-me nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. Aí ele diz algo maravilhoso aqui, receba: porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Diga glória a Deus. Amém. Quando você se sentir fraco, lembre-se: fraco é uma vírgula. Aí é que você está forte. Amém. Aí é que você está. Quando você pensar que está fraco, aí é que você está forte. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aí é que você está forte. Quantas dificuldades e provações e perseguições nós temos passado e já passamos, e ainda iremos passar. Deus tem nos fortalecido todos os dias. Amém. Deus tem renovado as nossas forças todos os dias. Com certeza. Não saia daqui hoje pensando que você está fraco, que você é um nada, que você é um zero à esquerda. Não, você está forte. Amém. E essa força que há dentro de nós vem do alto, vem de Deus. Aleluia.
poder de Deus está operando em nós todos os dias. Quem recebe, diga glória a Deus. Dá mais um aplauso forte para o Senhor. Glorifica e exalta o nome dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você recebeu essa palavra? Com certeza. Esse espinho que não sai nem por um decreto, e que você luta, e que você clama, e que você pede, até agora nada. Deus te trouxe para dizer para você: a minha graça te basta. Recebo. Minha graça é tudo que você precisa. Recebo. É Ele dizendo: ó, fica tranquilo, que mesmo, vou tirar esse espinho da tua carne não. Glória a Deus. Você vai continuar com Ele. Ai, pastor, eu vou continuar com esse espinho? Se Deus está falando que vai, porque vai. Quem sou eu para falar o contrário? Ah, mas eu quero arrancar esse espinho como eu arranco a farpa do meu dedo. Mas Deus está dizendo: quem colocou o espinho foi eu. E só quem pode tirar esse espinho, Ele diz: sou eu. E eu não quero. Aí tem gente que se revolta, que briga com Deus. Eu não aceito, e que não aceita. A gente tem que viver conforme a vontade e o querer de Deus. Amém. Levante as suas mãos, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço Eu te agradeço. por mais essa palavra Mais esta palavra. que alimentou meu espírito e falou o meu coração. Te agradeço, Jesus, pela oportunidade de estar na tua casa, recebendo esse alimento sólido para o meu espírito, que é a tua palavra. Diga em nome de Jesus, diga: eu creio que a tua graça é tudo que eu preciso. A tua graça me basta. Diga amém e dá um aplauso para Ele. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebeu isso? Com certeza. Maravilha. Que essa palavra crie raiz Amém. no coração de vocês, Amém. em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão aí no Facebook, Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Um dia abençoado para vocês que estão aí no Facebook. Glória a Deus.